Kardec, em O Livro dos Espíritos, logo na introdução, ele coloca que os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Eles atuam tanto no plano material como no nosso pensamento. E ele acrescenta, ainda na introdução, dizendo que a nossa relação com os espíritos ela é muito intensa. E os bons espíritos, eles nos assistem nas nossas provas, nas nossas expiações, nos dando coragem e resignação para suportá-las. E os maus espíritos, eles nos influenciam para o mal. Assim como os espíritos bons nos influenciam para o bem, os espíritos maus vão nos influenciar para o mal. E eles se sentem felizes quando conseguem tal influência. E se por nos perceberem que estamos na mesma faixa que eles, vibrando na mesma faixa. E lá em A Gênese, no capítulo 14, Obsessão e Possessão, Kardec vem dizer que ao redor, em torno do nosso planeta, habitam muitos espíritos maus, por conta da condição moral dos que aqui habitam. E ele vem falar ainda que as obsessões, assim como as enfermidades ou todas as tribulações da vida, elas devem ser vistas, aceitas por nós com caráter de prova e de expiação. E define a obsessão na visão espiritual como todo processo em que há uma ação persistente de um espírito sobre um ser. Nesse momento, o nosso planeta passa por provas, expiações, um momento de transição planetária que estamos vivendo, em que as provas, as expiações, elas estão acontecendo de forma coletiva. E nesse panorama que ora estamos vivenciando, obsessões cruéis que de há muito tempo estavam programadas para acontecer, encontraram em nós o espaço, a sintonia, a brecha para que se realizasse. Por conta dessa desorganização em que se encontra o nosso planeta, a baixa vibração, o sentimento do medo, do pânico e tantos outros que se instalaram neste momento, fez com que os espíritos obsessores encontrassem essa brecha e de forma coletiva vem atuando em processos de obsessão cruel. E essas obsessões, elas vêm promover nos seres humanos uma influência muito penosa. E eles querem com isso, os espíritos obsessores, fazer com que haja o enfraquecimento das nossas energias, como também o desinteresse pela vida, a desistência por ela muitas vezes. Por isso são consideradas obsessões cruéis. E dizem mais os espíritos, essas informações que estou colocando a respeito desse processo obsessivo, desse momento no nosso planeta, estão registradas no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E lá os espíritos esclarecem, e Manuel Filomeno registra, que há uma grande perseguição também nesse momento a todos aqueles que desejam fazer o bem. Os seguidores do Cristo querem combater o Cristo, combate que vem acontecendo há muito tempo e que se firma nesse momento. Querem anular a proposta do Cristo. Então todos aqueles que estejam dispostos a exercitar o bem, mais perseguidos serão. Assim, esses espíritos vêm agir, vêm nos influenciar
de forma que nos envolvam, eles vêm nos envolver numa nuvem de fluidos nocivos e que causam desconforto, causam mal-estar, causam perturbação. E Kardec, lá na coletânea de preces, quando ele faz o prefácio da prece para os obsediados, ele fala justamente disso. Como acontece essa influenciação? Ela pode acontecer no campo moral, de uma forma que muitas vezes, da forma exterior, não conseguimos perceber muito bem. Pode acontecer no nosso organismo, no nosso corpo físico, como também a perturbação do nosso campo psíquico. E então essa complementa Kardec ainda no prefácio da prece para os obsidiados. Ele coloca que, assim como as doenças, elas refletem uma imperfeição do corpo físico que ficou sujeito às influências exteriores, às influências nocivas, a obsessão, ela revela uma influência, uma deficiência moral, onde ficamos sob a influência de um espírito mau, onde deu essa possibilidade por uma deficiência moral. E essa presença desse espírito no junto a nós vamos sentir com alterações nos nossos pensamentos, alteração dos nossos sentimentos, vem na forma de desejos, de sensações, que muitas vezes não sabemos explicar muito bem como se originou. É uma influência muito sutil. E assim como as doenças não surgem de um dia para o outro, elas são resultado de acúmulo de sintomas que muitas vezes não estávamos dando a devida importância para o tratamento. As obsessões, elas vêm também da mesma forma, como resultado de inúmeras reações que foram se acumulando e que não estávamos dando a devida atenção. E essa influência causa em nós, então, uma alteração. Como dissemos, é sutil. Quando começa a causar incômodo em nós, muito bom. Percebemos que algo diferente está acontecendo conosco. E que tem uma causa maior. Quando, por ser sutil, estamos sob a influência e não sentimos incômodo com o que estamos percebendo em nós de alteração no comportamento, no psiquismo ou no organismo, isso não é positivo, porque dificulta o processo de cura. E vamos arrastando processos obsessivos por longo tempo, sem nos darmos conta da necessidade da correção. E é então que Kardec, lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, ele vem colocar as 3 principais características da obsessão. E ele vem falar da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Raul Teixeira, ele tem uma palestra muito interessante, que ele fala muito bem dessas 3 características da obsessão. Na obsessão simples, explica-nos Kardec, que ela vem causar uma alteração em nosso comportamento, na forma que vai alternando entre agressividade, entre depressão e entre culpa. São crises rápidas. E quando tomamos consciência dessas crises, porque normalmente há uma alteração nos relacionamentos, aí queremos buscar a correção, entramos no sentimento de culpa e queremos pedir desculpa e fazemos, quando há o reconhecimento do equívoco. Passada a crise, toma consciência, se recupera, vem outra crise na forma dessas alterações de atitudes intempestivas e vamos tendo uma convivência difícil normalmente com as pessoas. Ela alcança mais o campo moral.
normalmente coloca Raul Teixeira que essas pessoas são aquelas que vamos começar a classificar como aquelas pessoas assim, não mexe com fulano não. Ela vai ficando até na vantagem. Ninguém quer mexer com fulano, porque sabe que fulano vai explodir, fulano vai ter uma atitude assim, assada. Então usa até como forma de defesa de si mesmo naquele processo. A obsessão simples. Quando esses processos, essas crises, elas se tornam muito recorrentes, aí já caminha para o processo da fascinação, que é onde a pessoa perde a capacidade de autocrítica, se acha dona da verdade, não aceita opinião nenhuma, não admite estar equivocado e começa a se afastar das pessoas que possam alertá-la do seu engano. E na família, a gente sabe bem a consequência disso. Toma-se logo a postura, todos estão contra mim, e não quer a opinião de mais ninguém. Se considera altamente correta nas suas posturas, nas suas opiniões, nas suas ideias. E tem grandes prejuízos com isso. Muitas vezes vindo até o desencargo, por situações de dificuldades de relacionamento. Estamos falando dos casais que se agridem, onde a mulher sofre agressões e todos alertam daquele relacionamento que pode levar a um desencargo. E ela insiste naquele relacionamento. E considera que a família não quer mais o seu bem, que está contra ela, é um dos exemplos que estamos dando. Existem vários. Então, nesse processo de fascinação, a pessoa perde essa capacidade de autocrítica. É uma das obsessões mais difíceis de serem curadas. Porque a pessoa se fecha para qualquer opinião que possa ser contrária, que possa orientar ou alertar quanto ao equívoco do seu comportamento. A fascinação, ela se prolonga e caminha para a subjugação, que é quando o espírito, a pessoa tem a lucidez do que está fazendo, mas perde a vontade. Ela é dominada, Raul Teixeira coloca, ela é dominada pelo espírito que a faz se comportar de maneira muitas vezes ridícula, como cita lá em o livro dos Médicos, o exemplo do homem que se dirigia todos os dias para uma mulher, ajoelhava, dava a mão, beijava e pedia em casamento. Kardec traz esse exemplo. Ele sabia que ele não tinha laços de amor, de afetividade com aquela mulher. Mas ele obedecia à ordem, sabia o que estava fazendo, mas todos os dias tinha esse comportamento. A subjugação leva ao suicídio, leva. O espírito é capaz de confundir as ideias do obsidiado, que está longe fica perto, que está perto fica longe, coloca numa situação em que ele acredita, em que ele não percebe, melhor dizendo, o perigo em que se encontra e pode vir a cometer o suicídio. Então a subjugação é um processo de obsessão muito delicado, porque há lucidez, mas a vontade da pessoa é dominada pelo espírito. Quando o processo de subjugação se torna mais complicado, a pessoa acaba desenvolvendo TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é quando o ser passa a ter uma atitude repetitiva, uma ideia fixa, absurda, que leva com que ela tenha impulsos ou rituais muito estranhos ao comportamento. E ela então passa a agir de uma forma
em que ela repete o mesmo ritual várias vezes para ter certeza daquilo que fez. Ela verifica várias vezes uma porta, lava a mão muitas vezes, toma banho muitas vezes, tem necessidade de cuspir ou de engolir a saliva várias vezes. Imagina o perigo em tudo. Imagina que irá passar mal a qualquer momento e fica com essa sensação constante. Então o toque é um estado tormentoso da obsessão e que precisa tratamento, que precisa atenção. E normalmente a pessoa que desenvolve o toque, ela não quer falar do seu estranho comportamento, ela busca esconder a todo tempo a sua angústia e ela não tem mais uma vida normal, porque pequenas atitudes, pequenos comportamentos do dia a dia, do bem-estar, da higiene, se tornam extremamente desgastantes. Então, ela tenta dissimular para todo mundo os seus rituais, mas há um indicativo de toque no seu comportamento, mesmo que ela busque a dissimulação. Obsessão leva à loucura? Leva. Emmanuel fala na questão 395 do livro Consolador. Obsessão não tratável leva à loucura. Daí, na psicogênese de muitas doenças mentais, tem um processo obsessivo. Precisa do atendimento da medicina terrena e precisa do atendimento da medicina espiritual. Hermance Defoe, no livro Escutando Sentimentos, no capítulo 18, ela coloca que todos nós respiramos num grau maior ou menor nas faixas da obsessão. E o que importa saber é se a obsessão está nos dominando ou se estamos tendo controle da obsessão. Estamos dominados ou estamos controlando esse espírito que está junto a nós? Porque muitos de nós arrastamos conosco espíritos de longas datas, os quais prejudicamos. E na atual existência, os processos obsessivos, eles se fazem presentes conosco desde a infância. Já tivemos processos que ficaram bem claros que havia uma obsessão instalada. E de quando em quando, essas crises retornam. Quando ela retorna mais presente, é o domínio. Quando estamos nos mantendo, é porque estamos tendo o controle desse processo. E lá no livro Escultores de Almas, psicografia de Divaldo Franco, ditado por diversos espíritos, Albino Teixeira, ele vem falar de algumas atitudes que demonstram que estamos tendo o domínio da obsessão e outras em que demonstram que estamos dominados pelo obsessor. Está atitudes que agravam a obsessão e atitudes que demonstram que a obsessão está sob controle. Então, quando conseguimos, qual o esforço, qual a atitude que podemos desenvolver e que vai ajudar nesse domínio da obsessão? Vamos conseguir, ou melhor, controlar a obsessão. Quando a gente busca desenvolver a confiança em Deus e em si mesmo, a paciência, o estudo, a oração, simpatia e benevolência para com todos. Quando a gente busca cumprir os nossos deveres, manter a consciência tranquila, são algumas das atitudes que nos ajudam a ter esse controle das obsessões. E quais atitudes que prejudicam qualquer processo obsessivo? Dúvida, complexo de culpa. Todo mundo aqui sabe bem o que é isso. Como isso nos prejudica? Impaciência, irritação,
ociosidade, irresponsabilidade, ignorância e tantas outras que sabemos bem que nos colocam em sintonia mais profunda com os espíritos que se encontram em perturbação no grau classificado como espíritos obsessores. Toda obsessão deve ser vista como uma enfermidade que precisa de tratamento. Aí Kardec, lá na coletânea de preces, que já citamos, Prece para os obsidiados, no prefácio, ele diz: para as enfermidades do corpo, vamos buscar fortalecer o corpo. Para as enfermidades do espírito, no caso a obsessão, vamos fortalecer a alma. Precisamos ganhar força moral para lidar com a obsessão. E essa força moral exige de nós um estudo muito cuidadoso de nós mesmos. Quais os sentimentos, quais os pensamentos que estamos alimentando? Quais os tratamentos que estamos precisando? É o tratamento da medicina terrena, porque o nosso corpo já está desgastado? Vamos nos submeter humildemente. O que não é agradável estar doente fisicamente, mas precisa de tratamento, vamos ser obedientes, humildes e fazermos os tratamentos, porque o corpo já foi afetado. É a nossa mente que está num grau que precisa de uma ajuda, de um psicólogo, de um psiquiatra, vamos nos submeter a esse tratamento. E vamos buscar ajuda em Deus, o tratamento espiritual na casa espírita, para fortalecer o nosso espírito. O corpo fortalecido, o espírito reage. Então, na casa espírita, onde estamos aqui nesse momento, buscar o que ela tem para nos oferecer no trabalho de reunião doutrinária como esta, onde são feitas exposições, a doutrinação conjunta dos encarnados e dos desencarnados, onde as equipes espirituais se deslocam com equipamentos, com especialistas, para fazer o atendimento a todos que se dirigirem a este hospital. Quando estamos doentes, existem tratamentos que a gente só faz no hospital. Então, no físico, se estamos doentes no espírito, na alma, vamos buscar o hospital da casa de orações. E vamos abrir o coração, como disse Eliana na sua prece inicial. Não basta abrir a mente e enriquecer de conhecimento se o coração permanecer fechado. É preciso abrir o coração para receber a assistência dos espíritos que estão aqui em nome de Deus. Tem a reunião específica de assistência espiritual para a qual nos inscrevemos através de fichas, e os casos ali são estudados pela espiritualidade cuidadosamente, e essa assistência não está só naquele momento em que estamos presentes na reunião de assistência espiritual. Esses espíritos amigos, eles vão nos acompanhar na nossa rotina, eles vão nos orientar durante o sono, enquanto for necessário e enquanto permitidos. Porque lá em Missionário da Luz, no capítulo Obsessão, o espírito Alexandre esclarece um momento em que 5 pacientes vão ser atendidos na reunião de assistência espiritual. E ele diz que apenas um paciente, uma moça, dos 5, tem possibilidades. Quem estudou Missionários da Luz lembra bem desse capítulo. Tem possibilidades de ser atendida naquele momento, porque ela demonstra no seu íntimo a preocupação com a meditação, buscar entender, buscar
buscar saber o que está acontecendo consigo e o que pode fazer para melhorar. Ela utiliza da oração e ela tem total interesse em estar ali se envolvendo, acreditando no que pode ser feito naquela reunião. Busca, ao seu modo, o autodomínio do espírito que está perseguindo. Então a espiritualidade encontra ali, coloca Alexandre, possibilidades para assistir aquela moça. E os outros 4 não vão receber a atenção dos espíritos? Recebem ali naquele momento toda a assistência. Mas ao deixarem o recinto, retomam o processo obsessivo na intensidade em que se encontravam. Porque eles, naquele momento, só têm o interesse na cura, retirar o espírito. Não é a proposta da doutrina espírita. Quem busca a casa espírita, o tratamento espiritual com a ideia de se curar, quero tirar o espírito obsessor de junto de mim, está enganado. Porque a doutrina espírita propõe o atendimento ao espírito, mas ao encarnado também. Então o encarnado precisa entrar num trabalho de autocura, de autotransformação, para que o atendimento seja verdadeiro, não é apenas afastar do espírito. E aquela moça demonstrava essa consciência do que significava aquele trabalho. Então, buscando a assistência na casa espírita, buscando a oração, a meditação, o estudo, vamos buscando o controle dessas obsessões que surgem de vez em quando, ou de quando em vez. Junto com esse trabalho de desobsessão, vamos ter que ter uma preocupação muito grande com o nosso pensamento. É a nossa sintonia com o mundo espiritual. Tudo começa por aqui, pelo pensamento. Vamos sintonizar-nos com os espíritos superiores, amigos, pelo pensamento. Eleva o pensamento, eleva o padrão vibratório, vamos entrar nessa sintonia. Como vamos entrar em sintonia com os espíritos obsessores? Pelo pensamento. Pensamento cai em baixa vibração e esses espíritos que nos conhecem muito bem, eles vão passar a nos envolver nessas nuvens de fluidos nocivos. Então devemos ter uma vigilância muito grande, muito atenta com o nosso pensamento. Selecionar bem, deletar aquele que chega e que percebemos de imediato que não é interessante para nós, que vai nos fazer mal, e assim vamos, num trabalho contínuo, insistente, de vigilância, orai e vigiar, disse Jesus. Vigiar os pensamentos, as palavras, as atitudes, nos observa. E é preciso esse autoesforço nesse melhoramento de todos, esse esforço pessoal. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tramas do Destino, ele diz que mesmo no caso de subjugação é preciso esforço pessoal, porque senão qualquer ação exterior perde valor, não tem efeito. É preciso primeiramente o nosso esforço. E lá em A Gênese, Obsessão e Possessão, Kardec fala que em todo caso de obsessão, a prece é sempre o melhor recurso para fazer com que o espírito obsessor venha a se desfazer dessas ideias, desses pensamentos maléficos em relação àquele que persegue. A oração. Sempre a oração.
E é então que Albino Teixeira, lá no livro Paz e Renovação, ele faz uma prece em desobsessão. É o último capítulo desse livro, e ele foi ditado por diversos espíritos, e Albino Teixeira tem lá a última mensagem registrada, a mensagem número 50. E ele diz assim: Deus de infinita bondade, na supressão dos conflitos em que nos inimizamos uns com os outros, induze-nos a ver se na condição de perseguidos não temos sido perseguidores. Encolhendo aflições e lágrimas, faz-nos observar se não temos semeado lágrimas e aflições nas estradas alheias. Ajuda-nos a receber ofensas por medicação que nos cure as enfermidades do espírito e a acolher em nossos adversários companheiros com os quais necessitamos recompor o próprio caminho, instrumentos da vida que nos possibilitam a capacidade de compreender e servir conforme os preceitos que Jesus exemplificou. Ajuda-nos, ó Pai de misericórdia, a identificar nos companheiros menos felizes que nos imponham problemas, senão irmãos com os quais necessitamos recompor o próprio caminho em bases de fraternidade e de paz. Auxilia-nos a verificar que todo o processo de obsessão é compartilhado entre a vítima e o agressor. E leva-nos a observar, a reconhecer que unicamente com a luz do bem é que dissiparemos as sombras do mal. E ensina-nos, ó Deus, de infinita sabedoria, que o amor, e só o amor, é a vossa vontade para com todas as criaturas em toda parte e para sempre. Muito obrigada pela atenção de todos. Exagerei um pouquinho no tempo. Muita paz. Bem, a nossa participação sobre o tema obsessão e gula, ela tem como referência justamente um dos pecados capitais que são apresentados ali no início dos textos bíblicos, a gula. E a Organização Mundial de Saúde, órgão da ONU ligado justamente a questões de saúde, demonstra uma preocupação muito grande com o número de pessoas que têm doenças diversas em função da gula, do excesso de alimentações. E, inclusive, vivemos um período em que a alimentação industrializada nos traz uma série de agentes químicos que também estão sendo confirmadamente justificados como sendo causadores de doenças até então nunca existentes no planeta. É um problema de saúde pública, é praticamente uma pandemia da alimentação, a questão da gula em toda parte. Mais do que nunca, estamos precisando, dentro do processo educacional, fazer justamente uma reeducação completa em relação aos alimentos. Graças à ciência também, nós temos inúmeros recursos, informações para fazermos uma alimentação saudável e assim não desenvolvermos diversos problemas a partir da gula. Os estudiosos da saúde mental, eles analisaram a gula que está na Bíblia com um processo comportamental vicioso que o ser humano costuma ter, justamente gerando grande parte dos transtornos obsessivos compulsivos. Então, lá no texto bíblico já havia uma referência sobre essa tendência humana de se prejudicar com posturas viciosas. E como nós sabemos, dentre os prazeres existentes no mundo, o prazer maior que nós temos dos nossos sentidos é justamente aquele obtido através do alimento. Então, é por isso que se justifica que o maior problema da compulsividade vem justamente nessa área. Porque na busca do prazer, para resolver outras tantas questões e vazios existenciais, a alimentação, a comida exagerada vai estar em primeiro lugar. Então, é um problema de saúde mental do planeta. Essa gula,
também, segundo os estudiosos, repito, da saúde mental, ela está em todo tipo de viciação. A pessoa que fuma demais, aquela pessoa que não tem controle em relação ao consumo do álcool, ao uso de todo tipo de drogas consideradas ilícitas, o cleptomaníaco, aquele que tem um hábito vicioso de furtar, de roubar, o megalomaníaco, aquela pessoa que quer reter, se pudesse, o mundo inteiro para si, e quanto mais tem, mais quer reter, o sexólatra, que considera o prazer sexual como o segundo maior prazer dentro dos sentidos, depois do ato de alimentar-se, o ato sexual, e assim muitos transferem para o prazer sexual todo o sentido de suas buscas como ser humano e se tornam alguém totalmente viciado no prazer sexual acima de qualquer coisa. Se ocupa, pensa, vivencia, e isso também revela no nosso mundo atual uma grande tendência viciosa de gula em relação ao prazer sexual. É um problema que está aí também, considerado uma pandemia dentro da sexolatria. Dá para se ver que todos nós, de algum modo, ainda estamos sujeitos a algum tipo de gula, porque ainda não somos espíritos perfeitos, e em função das nossas imperfeições é comum que a gente busque outras reações ou outros prazeres que vão nos causar mal. Uma outra coisa também em relação à gula está ligada ao trabalho, que é uma coisa digna, é uma coisa divina, mas tem pessoas também que se lançam ao trabalho de tal forma que isso passa a ser uma doença, passa a ser uma postura doentia. O compulsivo que gasta todo o seu tempo útil apenas com o trabalho e esquece de todo o resto que está à sua volta. Como também tem o ocioso, aquele que não quer trabalhar de jeito nenhum, que odeia ouvir falar na palavra trabalho. Inclusive, lá entre os 7 pecados capitais está justamente a preguiça, que é um outro problema, especialmente quando se fala de preguiça espiritual. Nós já temos feito palestras aqui alertando sobre esse assunto. Quando a gente também tem preguiça de ler um bom livro espiritual, quando a gente tem preguiça de assumir uma responsabilidade regular numa casa espírita, um trabalho social, alguma coisa voluntária que vai fazer com que a gente desenvolva qualidades que vão justamente nos retirar da mesquinhez com que muitas vezes nos encontramos em relação à vida. Como foi dito aqui por Cleomar, a resolução desse problema pode contar com ajuda profissional. E aí estão vários profissionais, várias áreas atuando, tentando ajudar-nos nesse processo dos transtornos obsessivos compulsivos. Mas, sobretudo, o que mais importa é fazermos a autocura. É este o papel, inclusive, da doutrina espírita, nos dá um nível de consciência de nós mesmos, porque nós somos deuses, nós temos o poder sobre nós. Então nós é que temos que direcionar a nossa vida. A esse respeito, Jesus nos chamou, nos convidou para combater. Jesus usou esse termo. Vamos combater o bom combate. E qual é esse bom combate que Jesus está falando? É para sair por aí brigando com todo mundo, se achando o melhor de todos, o dono da verdade, massacrando os outros? Não. O bom combate é quando a pessoa luta para vencer as suas posturas viciosas, as suas imperfeições. Inclusive, há uma correção que se faz às vezes naquilo que Jesus disse sobre orai e vigiai. Ele antes teria dito: olhai, orai e vigiai.
vigiai. Então, primeiro ele pede para que a gente olhe para você, olhe bem para você, se veja bem. Os profissionais de saúde mental, eles vão inclusive tentar introduzir técnicas para quem estiver envolvido no processo de transtorno obsessivo compulsivo, que já se percebeu doente e foi buscar ajuda, que é importante. Os profissionais, eles vão tentar fazer de tudo para que a pessoa se perceba e que ela tenha um autodomínio, e a partir daí é quem vai fazer o combate daquela imperfeição que não está prejudicando. André Luiz, ele tem uma frase que diz assim: o verdadeiro vencedor é aquele que vence a si mesmo. A gente tem essa postura orgulhosa, aliás, o orgulho também está lá entre os 7 pecados citados na Bíblia. A gente tem uma postura orgulhosa de querer enfrentar os outros, de querer sempre estar em supremacia em relação a todas as pessoas com as quais relacionamos. Essa também é uma postura viciosa. O orgulho é um problema sério a ser vencido. Mas Jesus apresentou justamente a humildade para a gente trilhar o caminho que vai nos retirar da viciação do orgulho. O megalomania é aquela pessoa que também está lá citada nos 7 pecados. É aquela pessoa avarenta. Ela tem milhões e milhões e milhões de recursos, mas ela não vai gastar nada. Até se ele tiver que fazer uma economia, ele vai fazer o quê? Ele vai se convidar para almoçar na casa de um amigo, e assim por diante, para ele não ter que gastar. Em nossa reunião aqui, que tivemos de pedagogia lá no Centro Educacional de Walter Franco, tivemos a informação aqui através de Eliana, que nessa pandemia o homem se tornou um dos mais ricos do mundo. Não vou nem citar muito. E que o que ele ganhou nessa crise dá para matar a fome do mundo inteiro, dá para resolver todos os problemas da humanidade em relação às necessidades básicas de sobrevivência digna. E enquanto isso, nós estamos justamente estudando um capítulo falando do óculo da viúva, né? Que a gente deve, ainda que você tenha somente aquele pouco recurso, é muito bom se a gente agir como a viúva agiu, doando tudo que tinha, ainda que seja pouco. Que a gente também tem essa visão de que nós somos capazes, sim, nós temos coisas para doar. Nós não somos pessoas desgraçadas, sem graça de vida. É um termo, inclusive, que um dos tradutores do Evangelho faz. Nós somos pessoas cheias de graça, nós somos divinos e precisamos confiar plenamente nisso. E concluindo um pouco dessa reflexão sobre a gula, André Luiz, em seu livro Nosso Lar, é o primeiro de uma série extraordinária de informações que ele trouxe do mundo espiritual para nós, ele, naquele livro, narra justamente que ele ficou 8 anos nas regiões sombrias, e a causa principal, aliás, as causas, né, que aquilo foi considerado no hospital um suicídio, ele estranhou quando obteve esse diagnóstico lá. Primeiro, a gula. Comia muito aquelas comidas extravagantes. Segundo, o álcool. Ingeria bebida alcoólica em grande quantidade. E em terceiro, a sexolatria. Tinha um desvio sexual intenso. Mas tudo aquilo é considerado para o nosso mundo como coisas ótimas. É o que todo mundo busca, praticamente, entre aspas. Comer bastante, beber bastante, fazer muito sexo. A nossa vivência atual busca principalmente esses 3 tipos de prazeres. Toda a indústria de entretenimento está movimentada, a música, tudo, para incentivar essas músicas. No entanto, quando ele chegou lá, foi tido como suicídio, ficou no vale dos suicídios. Aí ele começou a fazer aquela série de reportagens, teve autorização dos espíritos superiores, para nos mostrar como é que é a nossa relação com os espíritos que se aproveitam dessas nossas fraquezas. E ali André Luiz mostra, quando a gente está na nossa casa, com aquela mesa farta, todo mundo comendo, bebendo, que a gente pensa que está ali somente entre um pequeno grupo, 10, 15, 20 pessoas, tem muito mais ali. Espíritos que também estão no processo de viciação, entram em processo de vampirização. Tanto que tem pessoas que falam assim: nossa, mas
Como é que você aguenta beber tanto assim? Como é que você aguenta comer tanto assim? Para onde é que vai isso? Porque existem os espíritos sugadores, vampiros. Assim eles são tratados, porque eles sugam a vitalidade e buscam as pessoas, os comensais, né, exagerados, que estão dentro da casa. Em todos os sentidos, né? Em relação à sexolatria, a mesma coisa. Espíritos viciados que estão vinculados ao processo da sexolatria também se juntam às pessoas que também só vivem em função do sexo, como aquela frase de que a vida gira em torno do sexo. Estão lá também os vampirizadores da área sexual. Os alcoólatras, os drogados, de um modo geral, também tem inúmeros parceiros que ficam ali, compartilhando aquele processo de vapores lícitos. Então é algo muito grandioso que precisa ser analisado. Não é somente a questão, eu tenho a liberdade e faço o que eu quero. Não é bem assim. Não é bem assim, porque existem as consequências e elas podem ser muito trágicas e vai demandar muito tempo e muito sofrimento até que a gente consiga voltar à normalidade e agir com aquela palavra que era muito usada no início do século passado: agir com parcimônia, moderação. Até mesmo as drogas lícitas, elas são obrigadas a citarem em suas propagandas, em qualquer processo de propaganda. Isso é uma ordem do Senado, da Câmara dos Deputados, de que eles digam, pelo menos, que deve se usar com moderação. São todos obrigados a dizer isso. Então a palavra de ordem é essa: moderação. Em tudo que fizermos. E essa moderação, quem é que vai fazer? Somos nós. E os espíritos bons podem nos ajudar? Podem e ajudam muito. Quando eles percebem que a gente está buscando, assim como foi citado aqui por Clamar, como aquela moça sinceramente voltada para se resolver, e disposta a localizar em si o problema e disposta a resolver o problema também dentro de si. E é isso que todos nós devemos fazer: tomar posse da nossa vida, responsabilizar por tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, porque tudo que a gente faz tem repercussão. Então, para a gente estar em sintonia com Deus, com as vibrações superiores e ficarmos bem, é preciso que pensemos com qualidade, falemos com qualidade e que hajamos também com qualidade. O contrário também é o que vai se dar. O que não faltam são espíritos em baixa vibração, que facilmente vão se encontrar conosco, vão se juntar a nós nas nossas posturas viciosas. Então lembremos, encerrando também, usando Jesus, do que ele disse, para a gente combater a nós mesmos, e dentro daquelas 3 palavrinhas: olhai, olhe bem para você, veja o que é que você realmente precisa, ore para manter a sintonia e vigie. Vigie mesmo, você. Então, se você vê que você vai fazer uma coisa, age igual um vigia. Eita, não pode entrar aí, não faça isso. Então, quem tem esse poder de autocontrole é a gente. E quando a gente faz isso, a gente evolui, a gente cresce, a gente aperfeiçoa, a gente fica cada vez mais com saúde, com mais alegria, com mais satisfação para viver. Tudo isso são conquistas que estão para cada um de nós realizar dentro da liberdade que Deus nos concedeu. Então, muito obrigado a todos pela atenção, obrigado a Clamar.